Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato da cigana Macala, da tribo Romani do Brasil. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano e todos os inscritos do canal A Hora do Além. Eu sou a cigana Macala. Venho, em primeiro lugar, agradecer a vocês por todos os comentários e pelo carinho de vocês por nós. O sentimento de amor que vocês passam para a gente é muito grande, muito especial. E nós também amamos muito vocês. Muito obrigada. Gratidão. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das experiências que nós vivemos ao longo de nossa história, de nossas vidas até agora. E são experiências muitas vezes sobrenaturais. E nós, os ciganos guardiões, somos um povo muito místico, que apreciamos e respeitamos muito a natureza. Temos um código de honra entre nós. E quando damos a nossa palavra, nós cumprimos, com certeza. E nós também apreciamos muito a liberdade. Por isso tantas viagens, E na época dos anos 92, mais ou menos, nós tivemos uma experiência que, no mínimo, foi bem peculiar. Há pouco tempo eu estive conversando com a pessoa, diretamente do fato, e ela me permitiu que compartilhasse com vocês essa experiência, essa história. Então, nessa época, a nossa caravana estava em viagem da Bahia para o Goiás. E tinha muitas moças e rapazes nesse grupo, Tudo parente mesmo ali. Eu já estava com os meus 14, 15 anos de idade. E como a gente sabe, os anos 90 foi uma época muito boa de se viver. Então, só que assim, todos os lugares que a gente tentava parar, a gente não estava conseguindo parar, porque não era muito permitido isso, Algumas pessoas tinham até medo dos ciganos, e quando via os ciganos entrando numa cidade, ficava todo mundo em polvorosa e ninguém queria receber, e ficava com medo, achando que a gente ia fazer alguma coisa. Já estava passando o tempo, a gente tinha que parar. 8 dias viajando sem parar mesmo. A gente só parava para comer e continuava. E hoje em dia não, hoje em dia os ciganos, nós alugamos casas e ficamos em casas, Porque não é mais permitido ficar em local aberto. Isso já foi proibido há muito tempo. Mas naquela época ainda podia, só que a pessoa tinha que permitir, E entramos numa cidade, os líderes da nossa tribo ali estavam todos já preocupados, Porque eles queriam parar e não estavam conseguindo. Era muita exclusão do povo cigano, sabe? Então foi uma época que a gente sofreu muito. Paramos lá perto de um rio lá para descansar um pouco. Lembro que chegou um homem e um rapaz. O nome do senhor era seu Manuel e o nome do filho dele era Joaquim. Falaram: quem é o líder da tribo de vocês? Aí a gente, chamou os líderes lá. E aí meu pai também foi lá, conversou com eles, Esse senhor, ele falou que ele era um fazendeiro, criador de gado daquela região, e que ele estava convidando a gente a ir passar um tempo na fazenda dele. Eu fiquei meio assim, com o pé atrás com essa história, Porque eu também já tinha os meus... E tinha um primo meu, que o apelido dele hoje é Grampão. Ele virou e ficou olhando para o tempo e disse: sei não, quando a esmola é demais, o santo desconfia, hein? Demorou mais ou menos umas 2 horas para chegar nessa fazenda desse homem. Um lugar ermo, mas era uma fazenda muito bonita, uma casa grande, enorme. Tinha aquelas senzalas, E eles criavam muitos gados lá. Um galpão enorme, um gramado em volta. E esse senhor, ele falou: vocês podem ficar aí. E lá na frente tinha um rio, tinha lago. A mata, assim, não era muito extensa, não, mas era uma mata já ainda fechada ainda. Eu tinha uma prima muito bonita. O nome dela é a cigana Rivanda. Ela já estava com seus 19 anos. Mas ela não sentia desejo de casar com ninguém. E ela era linda demais, muito bonita. E então a nossa bisavó entregou para ela um amuleto, explicando para vocês, ele é um hexagrama. E ele era bem grande, Ela usava ele no pescoço. Lembro que ele era de ouro cravejado com pedras, muito, muito bonito também. E esse hexagrama é o selo de Salomão. E existe uma diferença entre o selo de Salomão e a estrela de Davi. A estrela de Davi são 2 triângulos sobrepostos, e o selo de Salomão são 2 triângulos entrelaçados, e cada um tem a sua identificação, cada um tem o seu poder místico, Então ela tinha esse medalhão, e ela sempre usava ele, e a avó disse:
Isso aí ainda vai te proteger da morte, ainda vai te salvar, vai salvar a sua vida. E então ela sempre usava aquele medalhão, era enorme, pesado, mas... E o rapaz, o Joaquim, logo gostou dela, se apaixonou por ela e ela também gostou dele. E a gente costumava muito ir ao rio para tomar banho, né? Porque a gente não ia ficar beirando a casa do homem. E a cigana Rivanda sempre conversando com o Joaquim. E se apaixonaram um pelo outro. Ele era muito bonito, mas era aquela questão, ainda tinha uma certa restrição entre ciganos e brancos, né? A gente não podia casar com uma pessoa de outra etnia que não fosse a nossa. Mas já estava sendo vencido muito isso aí. Ficamos ali já mais de um mês, a cigana Rivanda namorando escondido com o rapaz, e ele comentou com ela que volta e meia, né, ele tinha que ir na cidade resolver algumas coisas, porque ele estava estudando para ser doutor, que ele gostava muito dela, que ela não se preocupasse com isso não, que ele estava sempre pensando nela, mesmo longe. E apareceu lá um andarilho. Ele era um homem muito feio, jovem, mas muito feio, sujo, com as roupas maltrapilhas, todo rasgado, assim, as unhas muito sujas e grandes, e tinha os cabelos grandes, barba enorme, a cara toda distorcida, assim, ele ficava olhando pra gente com a cara muito estranha e xingava a gente, falava, vai embora, cambada de peste. Toda vez que ele aparecia era do nada, assim. Apesar de toda aquela feiura toda, ele tinha alguma coisa boa no olhar dele. E até cheguei na minha avó e falei assim, ó vó, sabe aquele andarilho que anda por aí xingando a gente? Ela, minha filha, não encosta no pé daquele cara, não. Já tinha passado mais de mês, né, que a gente estava lá, já ia fazer 2 meses que a gente estava lá nessa fazenda. E geralmente a gente fica no máximo 3 meses num lugar. Né? O seu Manuel era um homem muito bom, ele, inclusive até, né, por 2 vezes ele mandou derrubar um boi no pasto para ciganos fazerem festa, né, que a gente gostava muito de ficar em volta da fogueira ali. E teve uma vez que a gente foi tomar banho no rio, né? Eu lembro que era uma quinta-feira e ficou os homens no acampamento com as suas esposas, né? E os rapazes também, só foi as moças, né? Tinha mais ou menos 8 moças. E assim, quando deu mais ou menos 6 horas da tarde, já ia voltar, né? E a Rivanda sempre com o seu medalhão no pescoço. E aí a lua saiu linda lá no céu, maravilhosa atrás da mata. E nós falamos, nossa, que lua linda, vamos embora, vamos jantar e depois a gente vai dançar um pouco para admirar essa lua linda. E tínhamos um cachorro da raça policial, o nome dele era Jagunço, cachorro perigoso. E a gente foi indo e de repente o Jagunço começou a acuar um mato. E ele foi acuando e começou a latir e começou a chorar, ele chorava. A gente parou e ficou olhando para ver o que é. E ele latindo e acuando o mato. Então a gente pensou logo no andarilho, né? Pente o que sai da mata. Saiu uma coisa da mata tão estranha, assim, ele parecia uma mistura de homem com cachorro. Ele era negro, totalmente negro, com os pelos falhados no corpo. E assim, ele estava de 4, né? Então a traseira dele era muito grande, não tinha cauda, era liso. E veio assim, olhando pra gente, abaixado assim, mas muito feio, eu não sei nem explicar. Tanto, e o cheiro, horrível, era carniça pura. Bateu de uma vez aquele mau cheiro na gente, a gente já ficou estagnado e o cachorro latindo. E nós pegamos pedra, jogamos pedra nele. Aí teve um que falou assim, nossa, isso é um lobisomem. E ele rosnou. E no que ele rosnou, ele se levantou, foi lentamente levantando, e as pernas dele eram arqueadas para trás, como se fosse um cachorro na posição de correr. Tipo uma curva nas pernas dele. E as patas de cachorro, mas bem grande, da barriga para cima, todo peludo assim. Os braços dele eram de humano, mas muito peludo. E a cara dele era horrível, gente. Eu não sei nem explicar direito. Parecia um cachorro, parecia um porco. E aí ele soltou um urro que parecia quando a gente vai matar um porco, que o porco não dá aquele urro. E ao mesmo tempo que ele rosnava, ele gemia como se fosse uma pessoa sentindo uma dor. E aí ele fez menção de vir para cima da gente e o cachorro pulou nele. No que o cachorro pulou nele, ele bateu nesse cachorro, jogou o cachorro longe. O cachorro caiu lá já ferido, né? Ferido de morte. E ele veio para cima da gente, ele veio andando, né, com aquelas patas enormes, em pé. A Rivanda jogou o medalhão nele, acertou nos peitos do bicho. E aí ele deu um urro terrível de novo, igual o porco, eu falei, e pulou no mato. E a gente fez aquela gritaria toda, né? E aí os homens já veio de lá, correndo, né, e perguntando o que está acontecendo aí, todos atirando para cima, perguntando o que estava acontecendo, achando que era o tal andarilho. Que aí eles correram aquela mata toda, procurando esse lobisomem, e não encontraram ele.
Mas engraçado que esse lobisomem ele era diferente, porque a gente já teve muitas experiências com outros lobisomens e não era igual ele. Ele era um lobisomem diferente dos outros. Não sei o que tinha nele, mas ele era diferente. Ele era uma mistura de porco com gente, com cachorro, com cavalo, com tudo. Misturou tudo. E ele era grande. Ele de 4 ficava da altura de um potro. Todo negro, mas negro mesmo, bem negro, igual um gato quando é bem negro. Aí a gente falou, gente do céu, aí fomos lá para o acampamento, água com açúcar para todo mundo, aquele desespero. E aí ela falou com a nossa avó, falou assim, ó, eu joguei um medalhão nele. E na hora que eu joguei o medalhão nele, ele gritou e correu pro mato. Como se ele tivesse sentido uma dor com aquele negócio que ela jogou nele, né? E foi o que salvou a gente. E o cachorro, infelizmente, morreu. Ficamos naquela coisa lá, e veio o seu Manuel perguntando o que estava acontecendo ali. Aí a gente foi e contou, né, para ele o que tinha acontecido. Eles falaram com ele que tinha aparecido uma fera lá. Ele falou assim, não preocupa não. De vez em quando acontece essas coisas assim, de vez em quando derruba boi no pasto aí, mata meus bois, mas tem nada a ver não, vocês podem ficar em paz aí. Nós reunimos o nosso povo, né, falou assim, tá bom da gente ir embora. E o andarilho sumiu. O andarilho sumiu que a gente não via mais, a gente começou a achar que era, né, o andarilho que tinha aí, que era o monstro, né, que era a fera. E aí ele foi embora, né, sumiu. E a gente falou assim, tá bom da gente ir embora, já ficamos tempo demais aqui. Mas ficamos mais uma semana lá depois disso. Ficamos tristes por causa do nosso cachorro, que ele era muito querido. E ao mesmo tempo feliz porque a fera não conseguiu atacar nenhum de nós, mas ela veio realmente com um ódio muito grande querendo pegar a gente. Ele ia matar a gente se a gente não corresse, ou gritasse, ou fizesse alguma coisa. Né? Então o medalhão da Rivanda realmente salvou a vida dela e salvou a nossa vida também. A Rivanda ficou triste porque os nossos líderes, né, os líderes do acampamento, ordenou que a gente fosse embora, né, que a gente partisse de lá. E ela não queria partir porque ela gostava do rapaz, né? Inclusive o rapaz estava até viajando e ela não conseguiu despedir dele, o Joaquim. Vida que segue, né? Fomos embora. Então ela foi embora chorando. Eu lembro que ela chorava o tempo todo. E aí o pai dela, né, falava pra ela assim, você não vai casar com aquele infeliz, porque você não é da mesma etnia, da mesma raça dele, você não vai casar com ele não, você vai casar com um cigano também. E ela, pai, mas eu não quero me casar com nenhum cigano, eu gosto é dele. A gente já estava lá no Goiás, a gente já tinha passado por vários outros lugares. A Rivanda sempre muito triste. Acabou que o pai dela faleceu nesse meio tempo. E teve uma vez que eu conversando com ela falou assim, lê a minha mão para mim. E eu falei com ela assim, a sua felicidade ainda vai chegar. Ela, mas tá longe ou tá perto? Eu falei assim, tá perto. Eu só não sei explicar, mas que tá perto, tá. E ficamos lá num tempo, né? Depois disso, passou um mês. A gente estava lá num acampamento, um belo dia, chega um carro. E aí, parou esse carro lá, um carro muito bonito do ano, né? Carro bom. Desceu um rapaz. Quando ela olhou, a gente olhou assim, era ele, era o Joaquim. Ele encontrou a Rivanda, ele foi atrás dela. Nossa, mas foi uma emoção muito grande. Como o pai dela já tinha morrido e ninguém queria deixar ela casar com ele, o que eles fizeram? Fizeram o pacto cigano escondido, né? Que é o casamento cigano feito com, não sei se vocês sabem, mas é uma ligação de sangue, né? E esse pacto jamais pode ser quebrado, ele é eterno. Mas assim, eu acredito que a minha tia já ia permitir esse casamento também, né? E ele rodou muitos lugares procurando a gente, não encontrava a gente. Aí ele pegou uma caixa de veludo, assim grande, parecia que era dessas que coloca joias, né? E trouxe e entregou ela. Aí quando ela abriu a caixa, o que tinha dentro? O medalhão dela, o hexagrama dela dentro da caixa. Aí ela olhou assim para ele e falou, o que é isso? Ele falou assim, eu vou te contar uma história. Quando meu pai era jovem, que se casou, a minha mãe estava grávida de mim. E só que tinha uma velha que morava nas fazendas lá, que ele cismou com essa velha. Ele queria colocar essa velha para fora de qualquer jeito, e ela morava sozinha no meio do mato. E aí ela falou com ele que ela não ia sair não. E ele falou que ela tinha que sair. E aí foi e mandou essa velha sair de qualquer jeito, ou ele ia atirar nela, ia pôr fogo na casa dela. Ela falou assim, tá bom, eu vou sair sim. Eu vou sair, mas é o seguinte, eu te condeno, não a você, mas essa cria que está aí na barriga de sua mulher. E vai ser um menino. E esse menino, assim que pegar os seus 8 anos de idade, ele vai se transformar numa fera horrível. E só será quebrada essa maldição quando uma mulher, assim como eu, da minha raça, se apaixonar por ele. Ela vai matar ele, ou então ela vai ficar com ele.
e você será condenado. E aí ele disse que deu uma risada, o velho, né? No caso, na época ainda era jovem. Ele começou tendo esses problemas, né? Essas transformações realmente. E aí os pais, né? Sabendo disso, depois acabou que quando ele já estava grande, a mãe faleceu. E ficou só o pai. O pai sabia dessa maldição. Então, por isso ele procurava pessoas para poder curar ele. E aí foi onde ele encontrou a gente. Tudo força do destino. E aí a gente foi para lá. A Rivanda se apaixonou por ele. E a Rivanda tinha um medalhão. E a Rivanda quebrou o encantamento dele. Ela quebrou a maldição dele. Tanto que depois ele mostrou pra gente nos peitos dele. Ficou assim, no tórax, né? Ficou a marca do hexagrama certinha queimada. Ele queimou ele. Aquela coisa queimou ele. Como se fosse uma marca de ferro. Que a gente ferra um boi, ferra um cavalo. Ficou marcado para sempre. Mas ele foi curado. Ele disse que ficou mais ou menos uns 6 meses entre a vida e a morte. Mas se curou, por isso que ele não pôde encontrar com ela. Mas o amor dele por ela era tão grande que ele procurou ela depois para poder se casar com ela. Então a fera que apareceu para a gente naquele dia era ele, era o Joaquim, e não o andarilho. O andarilho, no caso, era uma pessoa boa que estava mandando a gente embora. Então essa foi uma experiência muito, no mínimo, peculiar que a gente viveu, né? E ela permitiu para que contasse para vocês. Quero agradecer mais uma vez a vocês pela paciência em ouvir esse caso tão grande que eu tive que resumir bastante aqui, né? Porque é uma história muito longa, mas é uma história de amor, felicidade, tristeza e maldição. Pelo menos essa teve um final feliz. Mas assim, depois eu volto para contar outros relatos que não teve final feliz. E, mais uma vez, eu peço desculpa pelo relato muito grande, né? Se não ficou bem explicado. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários lá da Hora do Além, que eu vou responder para vocês, tá bom? Um abraço do povo cigano, que o Senhor abençoe vocês. Beijo, tchau. Muito obrigado, Macala, por compartilhar o seu relato e de sua família aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. E a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.